que daqui a pouquinho tem um médico. E então, para dar um bom dia para todo mundo, né? Vocês possam ter uma reunião aí produtiva, e a professora Luciana Galão vai estar com vocês, tá? E aí, qualquer coisa, a gente está à disposição, tá? No que precisar, e a gente está bem feliz aí com essa nova empreitada de formação aí. Obrigada, professora. Verdade. Obrigada, Marcos. Então, até logo, eu estou indo para o médico, hoje eu tenho uma bateria de exames, não vou poder acompanhar. Aí, à tarde, eu entro com vocês, tá? Tá. Ficará gravado. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Vamos começar, Lu, ou você quer esperar mais um pouquinho? Nós vamos esperar mais. Vamos dar. Agora são. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? E para alguns a primeira vez, com a Fundação Telefônica Vivo, Pense Grande, um programa maravilhoso. Eu, Mônica, demais da equipe que poderão se apresentar. Eu vou me apresentar primeiro, que eu vou dar boas-vindas para vocês, e depois a fala vai ficar com a Mônica, e os demais da equipe, se quiserem se apresentar, fiquem à vontade. O som tá bom? Tá ótimo. Então, tá. Bom, eu sou Luciana Galã, sou professora técnica, responsável em língua portuguesa, especialista em língua portuguesa, da Coordenadoria de Políticas do Ensino Fundamental, a COPEF, que fica em Campo Grande, na Secretaria Estadual de Educação. Tá? Então, agora eu gostaria que a Mônica se apresentasse. Oi, pessoal, bom dia. É um prazer estar aí com todos vocês, né? Começando esse novo ciclo, né? E começando esse novo ciclo com uma eletiva que a gente gosta muito, tem muito carinho por ela. Eu sou a professora Mônica, né? Eu sou jornalista de formação. Eu digo sempre que eu sou jornalista de formação e educadora por opção. E depois de muitos anos, né, no jornalismo, um dia uma pessoa me convidou para dar uma aula, né, um conjunto de aulas numa escola técnica, né, porque eram aulas ligadas a essa questão de educomunicação e tal, e aí o bichinho mordeu, gente, já se vão mais de 25 anos trabalhando aí com educação, né, e a minha especialidade é tecnologia e currículo, né, e hoje eu estou à frente do Instituto Conhecimento para Todos, que é o parceiro executor das eletivas junto à Fundação Telefônica Vivo. Né? Aí a gente está aqui com a nossa equipe, né? Com a Luana, com a Camila, com a Elô e com a Ivana, né? Que são as nossas coordenadoras de equipe, né? Que vieram aqui para essa toada aí, né? Para a gente estar apresentando para vocês um pouquinho dessa nova eletiva. Maravilhoso. Veio para somar conosco, né? Muitas escolas, Mônica, hoje estão passando por monitoramento com as CREs. Então, como está sendo gravado, eles terão acesso, né? Então, não vão perder a oportunidade de jeito nenhum. E à tarde nós teremos novamente. Então, eu vou reforçar o convite para aquelas que não conseguiram entrar agora de manhã. Mônica, por gentileza, eu gostaria de fazer uma acolhida. Eu preparei um vídeo, eu escolhi um vídeo que é muito conhecido, né? De um autor magnífico e que nos faz sempre refletir, para a gente sair da zona de conforto, né? Você pode soltar o vídeo para mim, fazendo favor? Posso sim. Meninas, me coloca de host, que senão eu não consigo. Grande desafio. Estão ouvindo? Pois há que lutar contra um sistema que pode tendenciar, fazer que esses nossos estudantes não pensem por si, não ajam por si, não tenham um plano, um projeto de vida, né? Perspectiva para o futuro.
Então, nós vamos refletir, após esse nosso bate-papo, a Mônica vai explicar para nós como que funciona o programa, dentro do componente curricular eletivas, educação em dados, qual é a nossa função, como gestores, professores, educadores, técnicos, né? Jornalista, né, Mônica? Não é assegurar a liberdade de pensamentos que estão estabelecidos? Então, como que nós vamos fazer isso? É uma pergunta muito complexa. Então, é um momento para a gente refletir, após, ao término dessa reunião, após a explanação da Mônica, como que nós podemos fazer? Porque cada escola é uma realidade, cada escola tem um seu maneira de caminhar, né? Então, vamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades, todos os espaços que a escola oferece aos nossos estudantes, dentro e fora do convívio. Então, os nossos estudantes, eles não são nossos estudantes só dentro da escola, né? Eles são cidadãos. Então, nós temos que pensar no macro. Há uma maneira de libertar pensamentos. E isso é possível quando houver realmente, de fato, comprometimento, né? Compreensão do que é liberdade, atitude. Então, o que nós precisamos? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, nós sabemos, diante da situação que nós passamos, esses 2 últimos anos, que não precisamos nem mencionar, foi algo, assim, avassalador, mas nós temos que garantir uma educação de qualidade para esses estudantes, e nós temos ferramentas para isso. Então, nós temos que aproveitar, nós temos que segurar essa oportunidade, nós temos que fomentar, né? Então, junto com a equipe da Pense Grande, da formação, da Fundação Telefônica Vivo, vamos aproveitar, vamos agarrar as oportunidades. Isso eu falo para os diretores, coordenadores, os técnicos das CREAs e os professores que estão aqui assistindo, tá? A Mônica vai explicar perfeitamente os detalhes, todas as particularidades dessa formação. E, se tiver dúvida, eu estou à disposição, tá? A COPEF, quem está aí com uma caneta, eu estou vendo que a Escola Virgílio, vocês estão em 3, né? Quero dar um oizinho. Anotem aí, 3318-2323, Luciana Galan, COPEF. Me liga, não fique com dúvida. Se eu não souber, vou recorrer à Mônica e aos demais, a Luana, aos demais da equipe, tá bom? 3318-2323. Não fique com dúvida, por mais que seja aquela, eu acho que isso aí ela falou, eu estou com vergonha de perguntar. Não fique com dúvida. Nós estamos aqui para somar, para ajudar, tá? Em busca dessa educação de qualidade. Atitude. Vamos sair da zona de conforto. Certo, Mônica? Agora é com a Mônica, isso aí, pessoal. Gente. Eu vou pegar o gancho aqui da Lu, né? Enquanto que deixa eu subir a nossa apresentação, né? Aí a gente já começa aqui. Essa disciplina, essa eletiva, né, que a gente está apresentando, ela tem muito essa questão de liberdade, né? Então, acho que veio muito a calhar essa fala da Lu, né? Porque hoje, né, gente, com tanta tecnologia, a gente sabe que por mais... por menos recursos que tem o nosso estudante, por mais distante que ele esteja, a tecnologia hoje permeia todo esse espaço, né? Antigamente, a gente ia numa zona rural, né, e você via todo mundo capinando lá com a enxada, né? Hoje você já vê um monte de tecnologia chegando, né, nessa zona rural, mesmo para os pequenos agricultores. Então, ele quer uma máquina que ela possa ter ali um controle de mais para o lado da robótica, né? Hoje, para você tirar um dinheiro no banco, né? Você precisa de um cartão. Assim, eu achei o máximo, né? Um dia
que eu estou aqui, a situação era muito triste, né? Mas a questão da tecnologia estar chegando. Existiu algumas pessoas pedindo uma ajuda, desculpa, gente, pedindo uma ajuda ali num semáforo de São Paulo, e a pessoa dizia assim, se você não tiver, não faz mal, você pode me mandar R$5 por Pix, né? Então, isso está permeando, né, toda a nossa volta, e esse nosso estudante, por mais distante que ele esteja dos grandes centros urbanos, ele vai trabalhar, né, ele vai ser produtivo em funções que ainda não existem, né? Então, pode ser que esse menino que está lá, né, que vocês estão trabalhando com ele aí no 8º ano, no 9º ano, quando ele chegar lá no final do ensino médio, né, no começo da vida dele adulta, ele vai estar entrando numa profissão que não existe, né? Agora, uma coisa que é certa é que tudo isso vai estar sendo permeado pela tecnologia digital. Então, vou aproveitar esses minutinhos, eu vou ser breve, aí vou tentar ser breve na apresentação, até para deixar que vocês tenham um tempinho para perguntar, né? Então, eu vou apresentar para vocês essa eletiva, que ela é nova, tá? Ela chama Elementar Meu Caro, dados que geram mudanças, né? Dados que vão alterar a mudança nos seus territórios, tá? Empoderar Meu Caro, porque ele é uma homenagem ao Sherlock Holmes, né? Personagem do Sir Conan Doyle, né? No sentido de que ele é considerado hoje por vários pesquisadores da USP como o primeiro cientista de dados, né? O personagem como o primeiro cientista de dados do mundo. Então, nossa homenagem, né, fica aí para esse personagem tão emblemático, né, que povoa aí o nosso imaginário e também o imaginário desses jovens com filmes, séries e assim por diante. Então, vamos lá, né? Então, a gente tem aqui o tema educação em dados, porque nós acreditamos que cada vez mais as pessoas precisam compreender, mesmo que ela não vá ser um cientista de dados, tá, gente? Ela precisa compreender como esses dados estão na sociedade e como isso pode influenciar na vida dela. Então, eu lembro, assim, às vezes, né, a gente está dando aula para adultos, para pessoas menos tecnológicas, né, às vezes, e a pessoa diz assim, que engraçado, né? Ontem eu fui procurar uma geladeira, aí eu entrei lá no Google e coloquei preço de geladeira. Aí escolhi lá a geladeira, a Brastemp, a Consul, se é mais em conta, eu vou comprar essa. Faz uma semana que aparece geladeira toda vez que eu abro. Como é que isso acontece? Gente, isso é base de dados, é inteligência artificial, é esse mundo que está aí ao nosso redor. Então, o que a gente pensa com essa disciplina, né, de educação para os dados? Não é necessariamente que todos os estudantes que passarem por isso serão técnicos, cientistas, analistas de dados, mas que minimamente eles se protejam e saibam usar de forma consciente esses dados que estão aí ao nosso redor. Quer para abrir um negócio, para tomada de decisão, que é simplesmente para quando você fizer uma busca na internet, isso não fique depois marcado no seu perfil e assim por diante. Então, é um curso que vai de junho, nós estamos contando desse momento que nós estamos aqui, tá, gente? Até a culminância, então ele vai de junho a novembro. Eles são 100 vagas e eles estão direcionados a professores dos anos finais do F2 e ao ensino médio. Aí vocês estão perguntando, mas será que o meu estudante vai ter condições de fazer isso? Então, a gente trabalha, e vocês vão ver, é um tema que não, ele é denso, porque a gente fala de dados, de tecnologia, mas ele é muito, como eu poderia dizer assim, a gente construiu de forma que isso fique intercalado com a realidade local do estudante e com um conjunto de elementos da aprendizagem criativa. Então, tem uso de ferramentas digitais, tem uso de construção de infográfico, a gente trabalha muito com entrevista, então tem várias coisas que encantam esses meninos,
E mais, né? Aí no caso de Mato Grosso do Sul, vocês têm uma vantagem. Se a gente encantar bastante esses meninos, aí tem o curso técnico em ciência de dados também, que é uma outra parceria nossa, e ele existe em algumas escolas. Então, os meninos daí de Mato Grosso do Sul estarão mais privilegiados. Aqueles que quiserem dar continuidade ao seu estudo, tem isso aí disponível, tá? E aí, gente, algumas coisas importantes, né, que a gente vai estar trabalhando aqui nessa formação, né? Então, qual é o principal ponto do educação em dados, tá? É a gente desenvolver a habilidade de ler, trabalhar, analisar, interpretar e discutir com dados. Tá? Então, a gente trabalhar essa questão de discussão, de posicionamento, ideia, ação, hipótese. Então, a gente pensa nesse cientista de dados, nesse elementar, meu caro, como algo que ele vai ajudar o menino na escrita, por exemplo, de uma redação, quer no Enem, quer depois mais para frente, qualquer concurso que ele vai fazer. Por quê? Ele não vai dizer assim, eu acho isso. Ah, por que você acredita que deveria diminuir o preço do combustível? Ah, eu acho... Não. Assim, o preço do combustível deveria diminuir por conta desse dado que está vindo da Petrobras, desse outro que está vindo da fonte de dado internacional. Então, a gente começa a mostrar para ele que uma argumentação com dados é muito poderosa, tá? Então, isso é uma coisa que possibilita que esse estudante amplie o seu ponto, seu olhar. Tá? Então, competências pedagógicas que a gente vai estar trabalhando. Eu separei aqui só duas, né? 2 ou 3, mas elas têm várias, né? Trabalhar a leitura de dados para que o estudante compreenda as suas diferentes formas de representação, seja em forma de gráfico, infográfico ou tabela, e se tornar fluente no idioma de dados. Então, hoje a gente diz que dados seria como aprender inglês, aprender espanhol, aprender libras, é aprender dados. Eu consegui ler essas informações nessa língua que por trás tem a ciência da computação, mas que a ponta do iceberg que a gente vê é um elemento de grande poder de decisão. Aí áreas de conhecimento, ciências humanas, matemática, física, entre outras, ela cabe para todas as disciplinas, né? Porque eu consigo trabalhar, por exemplo, o professor de educação física consegue trabalhar com essa eletiva? Consegue. Ele pode desenvolver uma análise do esporte na sua região, por exemplo, né? Então, por que, ou mesmo questões assim, por que a gente tem mais meninos ou meninas, ou jovens ou adultos em uma determinada modalidade? Isso está baseado numa realidade do local onde essa análise acontece, e que, para eu ter esse componente, conseguir compreender esse processo, eu preciso ter dados, né? Então, a gente pensa bastante nisso, direcionado para professor do ensino médio, mas também atende à educação básica, professor coordenador, professor do coordenador de núcleo pedagógico. Então, é possível para todo mundo. E entre as competências da BNCC, a gente tirou uma, tá? Na verdade, ele está ligado a 3, né? As 3 macrocompetências, a de cultura digital, a de relação socioemocional e a de pensamento crítico, científico e analítico. E aí nas competências mais individualizadas, a gente destaca apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento da cultura na rede. Tá? Então, é uma educação mesmo até para que esse menino consiga se proteger nas redes sociais. Ele não quer ir mais, né? Muito bem. Vamos lá.
Então, aqui um pouquinho do nosso cronograma, né, da oferta para o território de Mato Grosso do Sul. Mônica, não está passando a apresentação. Não tá? Não. Tá na primeira ainda? Tá na capa. Deixa eu subir de novo, então, peraí. Estão vendo agora? Sim, aham. A capa Ao ainda, invés de Mônica. você passar pelo modo apresentação, você abre lá embaixo naquele ícone do livrinho, não tá indo do lado? Lá embaixo no rodapé, tem o ícone de apresentação. Clica no do lado dele, que é o livro. Ah, agora tá Peraí. passando, mas tá pequenininho. Tá, vamos ver se agora vai. Tá grande? Ainda não. Não? Não. Estranho, peraí. Fecha ele, quando você for botar para apresentação de slide, você, ao invés de fazer em cima, como você fez, você vai lá no rodapé, tem um ícone que é, deixa eu ver, depois de comentários, 1, 2, o terceiro ícone, que parece um livro aberto. Se você passar por lá, eu acho que é melhor. Deixa eu fechar as outras abas, Tá. que pode ser isso. A tecnologia dando um baile na gente, né? E Acontece. agora? Abriu, mas não está no modo apresentação, não. Aí você vai lá no rodapé que eu te falei, vai embaixo. Não tem Próximo esse do Zoom. livrinho. Isso. Do lado. Do outro. Aí, Parece uma tacinha. Isso. Vai. Foi? Aí, foi. Foi. Uhum. Vamos ver se vai andar. Aí, ó. Foi. Deu. Foi. Uhum. Então, vamos lá. Então, nosso cronograma, né? Então, dia 7 é hoje o nosso encontro, né? Aí com os diretores, coordenadores pedagógicos para apresentação da proposta e adesão. Por que que isso é importante, gente? Porque nós acreditamos que a escola, ela é um organismo complexo e intenso, onde todas as partes têm que funcionar bem, né? Então, não adianta o professor ter só boa vontade, né? Se não tiver o apoio da direção, da coordenação pedagógica, a orientação, né? Assim, às vezes o professor, eu quero fazer esse curso, eu quero. Legal, eu acho que isso é muito valorizado, mas às vezes nós precisamos que tenham outros professores também que venham estar fazendo esse curso. Então, às vezes acontece que é sempre aquele, né, que faz todos, e às vezes aquele que é mais caladinho, né, acaba não tendo essa oportunidade. Então, acho que é importante aí essa decisão, nessa conversa. Amanhã a gente vai ter um encontro de sensibilização com os técnicos das CREs, né? Porque além deles também irem fazer um curso específico para eles, nós queremos que eles sejam também esse apoio ao professor e às escolas nesse processo, tá? Aí a gente começa as inscrições, que vai do dia 8 ao dia 30/6, então amanhã a gente já vai estar lançando o link de inscrição dos professores. E no dia 30/6 a gente tem que a gente chama de pré-esquenta, tá? É o encontro de sensibilização com professores com atividades práticas. Então, por que que a gente colocou esse encontro aí, tá? Porque vocês retornam às aulas antes do início do curso. Eu sei que tem aquele momento em que os estudantes ainda vão estar escolhendo, né, para que eletiva vai, recepção, tal, mas nós já vamos estar trabalhando com os professores inscritos, né, com os conceitos para dar início ao processo de aplicação da eletiva na sala de aula. Então, ele não vai ficar sozinho, não vai ter um gap. Ele já vai ter algumas informações nesse primeiro momento, tá? Aí, dia 29/7, depois das férias, a gente tem o esquenta. Então, o esquenta é o quê? A gente mostra a plataforma
porque como a gente vai ver, o nosso trabalho é dividido em partes, e tem uma parte que é um curso numa plataforma, na plataforma de Escolas Conectadas, então é um curso de AD com tutoria, então os nossos tutores acompanham, vão tirando dúvidas, já vão construindo propostas, vão ajudando o professor a adaptar a eletiva, caso seja necessário para a realidade dele. Então, ele tem lá um braço forte que conhece o tema profundamente e que vai poder estar ajudando ele nessa adaptação à realidade local. Aí, no dia 8/8 é o nosso webinário, então, cheio de surpresa, gente. O que é o webinário? É o encontro inicial, é o start oficial, né? Então, a gente traz pessoas para estar conversando sobre o tema, e esse vai ser muito legal, porque ele vai juntar aí especialistas de diferentes áreas, porque a gente vai estar oferecendo para as escolas, né, do ensino médio também, 2 outras eletivas, que é robótica e narrativas digitais. Então, vai ser um encontro muito legal, aí um encontro que vai trazer muitos elementos aí para essa conversa. Aí a gente entra no EAD, do Escolas Conectadas, que vai do 15/8 a 19/9, então são 5 semanas, em que o professor passa por uma vivência de teoria e prática, né, e de trabalho cooperativo com o seu grupo. Então, isso é muito importante. E é aí também que entram os técnicos da CRE, né, que vão estar acompanhando como observadores, né, vão estar vivenciando também esse processo, para que depois seja possível apoiar as escolas nas suas cidades, nas suas regionais. Feito isso, começa a mentoria, de 26/9 a 31/10, e aí é o momento que a gente precisa muito do diretor da escola, do coordenador pedagógico, porque, infelizmente, né, a gente ainda tem uma cultura, né, está mudando graças a muitos esforços aí das pessoas da educação, mas a gente ainda tem muito isso enraigado na gente. Eu não vou contar para ele o que eu estou fazendo, porque ele vai me criticar. Não, a mentoria é um momento de troca, é um momento de construção, é um momento lindo, gente, é maravilhoso, e a gente quer levar isso para o professor, né? É um momento em que a gente vai aprofundando conhecimentos que ele recebeu no curso, mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo trocas, né? Vai trazendo... Porque a gente sempre tem professores em diferentes patamares de conhecimento. Então, a gente vai ter um está começando a lidar com dados, e a gente vai ter outro professor que já lida, por exemplo, com educomunicação. Então, ele vai ter um pouco mais de facilidade nesse processo. Então, é esse momento em que a gente quer fazer essa troca, mesmo porque nós, enquanto Instituto Conhecimento para Todos e Fundação Telefônica Vivo, nós vamos embora daqui a um tempo. E se a gente não solidificar isso na rede, todo esse esforço, todo esse trabalho não teve sentido. Então, essa mentoria é uma forma de estabelecer parceria entre os pares da rede. E aí, no dia 7/11, é a nossa culminância. É o momento no qual a gente vai celebrar. E essa celebração ela é muito legal, porque é o momento no qual os professores mesmo vêm contar como que foi a sua experiência. E aí, gente, não tem certo e errado. A gente valoriza as experiências que tiveram que ser reeditadas. O professor pensou um jeito, não deu certo, ele fez de novo, porque é isso que faz com que esse processo seja vivo, seja humano. Então, o objetivo da formação, que é desenvolver a habilidade de ler, trabalhar, analisar, interpretar e discutir dados. Os objetivos específicos estão em compreender a importância da leitura dos dados para proporcionar mudanças na sua escola, em uma empresa, no seu bairro, na cidade. Vivenciar diferentes formas de se trabalhar com dados, perceber o quanto os dados podem subsidiar uma discussão e balizar uma tomada de decisão. E mais um montão de objetivos específicos aí que permeiam a proposta. Mas o mais importante é essa ideia de que é possível eu utilizar os dados na minha vida, não só para eu ganhar dinheiro, mas também para eu fazer mudanças sociais no território, né? Então, essa eu digo que é o pulo do gato aqui da história, né? Porque durante a formação a gente sempre propõe um fio condutor
né, a gente propõe nos materiais, né, esse fio condutor, e aqui é trabalhar com dado de mudança social. Aí tem as etapas, então a gente tem uma etapa de AD, que são 4 semanas, depois a gente tem aí, né, a mentoria com a multiplicação, que são outras 5 semanas, e o professor aplica isso junto aos seus alunos, e depois a gente tem um evento de encerramento da formação, que é a culminância. Tudo isso numa certificação de 58 horas, tá, gente? Falando mais rapidinho para dar tempo do pessoal perguntar. O que que a gente oferece? A gente tem um caderno com 32 aulas detalhadas sobre educação em dados, que o professor pode utilizar o material como seu plano de trabalho. É uma eletiva, tá? Então, tem 32 aulas, então ele pode usar ele inteirinho, ele é Creative Commons, então pode usar e abusar. Ou ele pode dizer assim, eu quero usar a aula 1, 4, 8, e eu quero criar uma aula que eu acho que tem mais a ver com a minha realidade aqui. Ok, para isso os nossos tutores, mentores vão estar à disposição para ajudar o professor da eletiva a estar fazendo isso. Aqui a gente tem nos bastidores, gente, toda uma rede de suporte, né, que vai estar aí auxiliando o professor. Então, a gente tem o Esquenta, que tem uma ambientação na plataforma, por exemplo. A gente tem encontros com tutores, que são as mentorias. Aí a gente acompanha vocês aí com essas ferramentas de acompanhamento, né? Então, aí nossas tabelinhas, tabelinha da Elo, a gente tem uma mega planilha de dados, então a gente também trabalha com os dados, porque a gente entende que cada professor é único, e nós não gostamos da avaliação punitiva, somos totalmente contrários a isso, como vocês aí na rede, né? Então, o que que a gente faz? Às vezes um professor não conseguiu entrar, ele ganhou um carrapato no pé dele, tá, gente? É assim, os nossos tutores vão mandar um WhatsApp, ou vão mandar um e-mail, professor, está tudo bem com você? Né? Professor, você está precisando de ajuda? Você precisa de mais uns dias para fazer? Então, esse acompanhamento que a gente faz é marcação homem a homem. Tá? A Lu sabe disso, porque aluno nos ajuda lá também, né? O Edvaldo, né? A Vandelis, né? Então, a gente trabalha muito para saber, não é para pegar no pé do professor, não, viu, diretores? É porque, às vezes, a pessoa está realmente com dificuldade, a gente ainda vive um momento aí de Covid, uma situação ainda estranha, né? A gente saiu daquela coisa mais crítica, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos retomando números seríssimos de Covid, então a gente fica muito preocupada mesmo com o humano. Não é com números, será que esse professor vai acabar ou não? A gente fica preocupada assim, como é que esse professor está? Né? Então, a gente tem aí todo esse acompanhamento. E agora eu vou contar um pouquinho do Elementar Meu Caro, Dados Geram Mudanças. Eu trouxe aqui, eu peguei as 5 primeiras aulas aí para contar um pouco para vocês. Então, a gente começa lá, elementar, pode ser? Então, nessa aula, a gente mostra a importância da leitura e interpretação de dados para tomada de decisão. Então, a gente começa com uma brincadeira, né? A gente tem um detetive, que na verdade, lá na frente, ele vai se revelar um cientista de dados, né? Que é também uma homenagem a uma grande cientista que trabalhou com uma das primeiras programadoras, né? Que é a Ian Lovelace, né? Então, a gente criou uma brincadeira, né? Que ele é o nosso detetive IA, da inteligência artificial. Então, a gente vai fazendo brincadeiras sutis, mas vai colocando os meninos no meio desse processo de tomada de decisão. Aí nós temos a aula 2 e 3, dados marcantes, fatos relevantes. Então, a gente traz uma questão histórica. Então, a gente mostra através de um livro que chama Espiãs do Dia D, né? Então, a gente traz um trechinho desse livro. Então, aí estão presentes as narrativas, né? Então, dá para o professor de língua portuguesa trabalhar isso. E a gente mostra para os meninos o quanto os dados foram importantes para uma tomada de decisão durante a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente põe alguns pitacos aí de histórias, né? Mostrando que César tinha a cifra de César, então ele transmitia dados,
né, de forma cifrada para conseguir passar informações sem ser descoberto. Tá? Então, a gente vai trazendo essas questões. Aí, na aula 4, 5 e 6, a gente trabalha com um tema chamado pequenos detalhes. Então, aí entra muito a questão do Sherlock Holmes, porque às vezes os dados estão naquilo que a gente não olha. Então, a gente faz um trabalho dos meninos a ensiná-los a olhar, né? Eu ensino você a olhar o seu entorno, porque o seu entorno tem um conjunto de informações que vão dar as características daquela sua região, que vão dar as características daquele processo todo em que você está inserido. Então, por exemplo, a gente até usa, você vê muitas crianças doentes no seu bairro. Ai, que engraçado, né? Na minha escola tem sempre gente doente. Aí a gente faz uma discussão com a turma. Vamos olhar no entorno? Como é que é o entorno da sua escola? Conta para mim, tenta desenhar, descreve. Aí ele escreve, tem um monte de vala, tem riacho, o pessoal joga lixo. Aí a gente começa a fazer conexão de dados. Será que essa vala, esse jogar lixo, esse córrego a céu aberto, não tem nenhuma relação com crianças doentes? Aí a gente começa a ensiná-los a fazer pesquisas em bancos de dados, né? Então, a gente vai entrar no banco de dados do IBGE, a gente vai entrar no banco de dados do IPEA, que é socioeconômico. É tudo assim, gente, não é uma navegação profunda, mas é mostrar que esses bancos de dados livres, que muitos governos escondem, né, é onde está o direito do cidadão, para que ele, tendo essas informações, ele consiga tomar decisões, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma atividade em que a gente trabalha análise de gráficos, né? E a gente propositalmente colocou um gráfico da desigualdade entre o salário de mulheres e homens. E aí a gente faz uma discussão com eles no sentido de mostrar que hoje nós temos muitas mulheres que são arrimo de família. E mesmo assim elas ganham menos. Então a gente começa a empoderar, tá? Aí a gente entra lá no que falou a Lu lá no começo. A gente tira os passarinhos da jaula, a gente dá asa para eles voarem e dá ferramentas, né? Então a gente vai criar pessoas, a gente vai ajudar na construção, criar não, porque eles já têm um conhecimento, né, tácito, prévio deles, mas a gente vai dar asas e elementos para que eles consigam ir mais longe. E aqui um pouquinho do que a gente faz, né? Então, os tutores trabalham com publicação no mural de recados, eles trabalham com mensagem individual no WhatsApp, a gente também trabalha com mensagens gerais no WhatsApp, com cards, comunicados, card de final da semana chegando, card de abertura de unidade. Então, assim, não tem como ele não ter os dados de que as coisas estão acontecendo, né? A gente vai mandando todas essas informações para eles. E aqui um pouquinho de como é que acontece, né? Aqui a formação. A gente tem 58 horas, então o esquenta mais webinário, mais aula inaugural valem 4 horas. São 30 horas do curso. A parte mão na massa, que é a tutoria e a aplicação junto aos estudantes, né? E o envio das evidências são 22 horas. E o evento final, mais 2 horas no total de certificação de 58 horas. E os professores são certificados pela Uniítalo, que é uma universidade parceira nossa. Aí a gente tem aquilo que vale frequência e o que vale nota. Então, por exemplo, o esquenta, o webinário e tal, ele vale frequência. O curso, ele vale frequência e nota. As reuniões de mentoria, né, elas valem frequência. E a aplicação, ela vale frequência e nota, tá? E aí tem os critérios estabelecidos com a secretaria, né? Tem que ter frequência superior a 75%, né? E pelo menos 6 pontos aí de nota para ser aprovado na formação. É o comprometimento, para terminar, né? Oi, Lu? É o comprometimento, né? É o comprometimento, sim. É o comprometimento de todo mundo. Gente, eu digo para vocês, é muito simples a gente chegar nessa proposta, né? Não é uma coisa complexa, não. A gente coloca 30 horas, né, no curso, porque o curso tem algumas leituras. Então, mas não é uma coisa que assim, eu preciso ler as 200, porque tem, gente, 200 páginas tem o caderno de apoio. Eu preciso ler as 200 páginas de uma vez, mas todo o material complementar?
Não, a gente vai pedindo coisas durante o processo, e aí o professor, na sua prática, vai buscando nesse material, né, o que a gente tem, o que a gente precisa naquele momento. Então, eu vou fazer com vocês uma vivência rápida, coisa de 2 minutinhos, para mostrar um pouco como é que funciona essa proposta. Eu vou pedir pessoal aí, quem não puder abrir o microfone, pode escrever no chat, tá? Aí as meninas me ajudam aqui. O que que vocês estão vendo nessa foto? Não estão vendo nada? Não estão vendo a foto? Contem para mim, o que que vocês estão vendo? Carros. Carros. Que mais? Cores. Cores. Sabrina, fala aí, Sabrina. Nara colocou carros, pessoas. Pessoas, tem umas pessoas assim, aqui. Vamos apurar o nosso olhar, vamos apurar o nosso olhar. Então, a gente está vendo carros, então, provavelmente, isso aqui é o quê? Não é o pátio da escola, Tem né? árvores também. A Vergelino colocou carros estacionados de maneira incorreta. Olha, então, nós temos carros estacionados de maneira incorreta. Isso é uma informação muito importante. A gente viu aqui um carro vermelhinho, que está fora da vaga, e um carro prateado ali, mais para cima, à frente do vermelhinho, que também está fora da vaga. Eu poderia dizer para vocês que isso aqui é um estacionamento? Sim ou não? Parece que sim, né? Porque tem as listas no chão ali, as linhas no chão, né? Que estão mais ou menos tentando organizar. Então, a gente está vendo ali que a gente tem, provavelmente, dentro do estacionamento. Aí a gente pode ver, se a gente olhar, né? A gente tem mais alguns dados, né? As cores de carros. Nós temos carros pretos, brancos, vermelhos. E Amarelos. Um amarelo. Um amarelo, né? Tem um amarelinho aqui embaixo, se a gente apurar a visão. Se eu tivesse que tirar daqui, essa foto fosse o retrato para tomada de decisão de uma empresa de carros, tá? Que informações eu poderia tirar daqui? Se aqui penso que se aqui é uma agência, né? Uma empresa, uma montadora de carros, não sei, uma coisa desse tipo, a impressão que dá é que os carros coloridos, né? No caso o amarelo, são os que mais saíram ou que já deixaram de ser produzidos, não sei. Uma hipótese, né? Estou jogando. É uma hipótese. Mas se a gente, Nara, estivesse olha, olhando para um estacionamento, vamos dizer que isso aqui fosse um estacionamento de um shopping, tá? E eu sou um cara de uma montadora, né? Então, se eu olho para isso, eu preciso fazer 100 carros novos. Os brancos, que têm custos menores, são os mais consumidos, mais vendidos, né? Então, eu poderia ter duas decisões. Como diz a Nara, primeira decisão, faço carro branco porque todo mundo compra. Segunda decisão, eu posso criar um novo produto no mercado e fazer um carro de outra cor, que não seja nenhuma dessas três. A Sabrina compartilhou, Mo, que tem mais carros brancos e prata no mercado. Exatamente. Então, são dados que a gente pode estar inferindo, gente, trabalhando com os meninos. Então, a gente vai começando a fazer com que eles busquem. A Sabrina foi lá e disse, ó, tem mais branco e prata no mercado. Nesse momento, a gente poderia pedir para os meninos assim, vamos entrar aí na internet, faz uma pesquisa, quantos carros brancos foram vendidos no ano de 2021? Deve existir essa informação, tá, gente? Assim, deve existir na internet essa informação. Se não, a gente vai no banco de dados de montadoras que existem, são públicos, algum deles, e a gente vai ter essa informação. Quer ver? Se a gente... Aqui a imagem está pequena, né? Porque a gente está vendo no computador, mas eu consigo dizer qual é a renda
provavelmente das pessoas que estão aí, olhando os seus carros. Fazendo uma pesquisa Se a gente rápida aqui olhar na o modelo, internet, a gente tem informação que 40% dos carros que foram vendidos foram na cor branca, tá? Então, olha aí, gente. Então, esse é um dado importante. Quando eu vou tomar uma decisão, se 40% é branco, então isso representa, né, quase metade dos carros vendidos. Provavelmente a outra metade deve ser prata, tá? Tem um grande número de prata. Então, se eu vou fazer um carro de cor, ele tem que entrar no mercado com diferencial, senão ele não vai vender. Né? Ele vai ficar encalhado lá na montadora. Né? Então tem que ter um diferencial. Você que quer ser maravilhoso, Mônica, você quer arrasar. Mas, Mônica, Oi, fala. mas você sabe por que que o carro branco ele é mais vendido? Porque a tinta base é mais barato, o carro de cor ele é mais caro, tem isso também. Então, são Mais um todas dado. decisões, Cami, que vão sendo tomadas a partir da observação de dados. Né? Então, eu começo a ter elementos ali, né, que possibilitam eu tomar decisões. Então, voltando à questão econômica, né, se eu conseguir ampliar aqui pelo estilo de carro, então a gente olha, tem alguns carros que são carros acima de 100 mil reais, aí, né, 120 mil reais, né, não são os carros populares. Então, eu posso dizer que este shopping não é um shopping de classe D e E. Tá? O estacionamento desse local, um comércio, um shopping, um hipermercado, ele não atende somente classe D e E. Aí a gente tem uns carrões aí, olhando rapidamente assim, tem carrão de 200 mil aí. Né? Então, assim, são elementos simples, gente. Essa estruturação que a gente quer fazer com os meninos, ensiná-los a olhar, né? Ensiná-los a pesquisar de forma direcionada, ensiná-los a tomar decisão, né? Porque isso pode acontecer na vida dele, então ele vai... Isso eu falo sempre, né? Eu moro num bairro, aqui em São Paulo, né? Que tem muita pizzaria, sabe que paulista gosta muito de comer pizza, né? Só que aqui na rua, perto de casa, né? Uma rua aqui próximo, tem 8 pizzarias, gente. Uma do lado da outra. Na pandemia, a maioria fechou, né? Porque o que eles faziam? Era promoção, né? Para eles conseguirem se manter, hoje a mussarela aqui é quase de graça, porque um tirava a clientela do outro, não houve uma pesquisa, não houve um levantamento de dados, se a pizza que nós consumimos aqui no bairro do Butantã, os consumidores de pizza seriam suficiente para comer pizza de 8 pizzarias. Né? Então, essas são informações que ele pode usar para empreender, ele pode usar para a vida dele, né? Então, por exemplo, ele vai comprar uma casa, né? Ele vai comprar um apartamento. Eu vou lá no Minha Casa Minha Vida, vou comprar uma casa. Então, ele pode comprar no bairro A ou no bairro B. O dinheiro dele dá para comprar isso. Ele tem que fazer um levantamento de dados. Quais são as linhas de transporte que passam no bairro A e no bairro B? Que tipo de supermercado tem? Qual é a violência? Né? Que espaços de lazer tem? Hoje ele é jovem e tal, mas um dia ele vai casar. Tem escola para as crianças? A que distância fica a creche? Então, são pequenas informações que levam para uma tomada de decisão. Né? Porque aí, às vezes, você fala assim, eu gostei tanto desse lugar, né? Ele parece tão bonito, e você não consegue sair da sua casa se não for de carro, porque não tem ônibus que passa. Qual é o fluxo, o ônibus passa muito longe. Não é isso, Mônica? Oi, Lu? Qual é o fluxo do comércio? Exatamente. Tem banco, lotérica, né? Exatamente. Tudo aquilo que eu preciso. E, às vezes, gente, até que é o que a gente vai trabalhar no cientista de dados, então a proposta final do Elementar Meu Caro é construir o que a gente chama de observatório. Então, a gente vai
instigar os estudantes a construir um observatório dentro da escola. Então, eles vão olhar a realidade local e o final, né, a culminância é uma plenária, que a ideia é que a escola, inclusive, chame pessoas, né, que tenham decisão na cidade. Chama lá um vereador. Qual é o vereador do bairro? Chama o fulaninho, ele não vem pedir voto para os pais? Então, os meninos vão começar a mostrar assim, ó, aqui no meu bairro tem vala, aqui no meu bairro falta espaço de lazer, então a gente vai dar asas, né, e fazer com que eles voem, né, a partir de informações subsidiadas. Então, olha, seu vereador, o senhor vem aqui uma vez a cada 4 meses pedir voto, a 4 anos pedir voto, né? Então, vamos lá, agora a gente vai olhar, né, muito para isso. A gente traz muito exemplo do Observatório de Favelas do Rio, que mudou a vida de muitas pessoas, né, e de muitos jovens, né, que começaram a mandar, eles optaram por trabalhar no Observatório de Favelas, na questão da saúde emocional, na questão da educação e na questão da comunicação. Então, eles escolheram alguns elementos para trabalhar e hoje eles mandam notícia para o mundo inteiro, porque era assim, eles tinham muita baixa estima, porque quando a gente fala de Morro do Rio, a gente pensa em bandido, né? Ah, lá só tem traficante, lá só tem bandido. E, na verdade, tem muita pessoa trabalhadora que não tem outra opção, muito jovem, que às vezes vai para o crime por conta de não ter uma opção, então o Observatório de Favelas faz isso. Fala, Lu. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos os presidentes de bairros. Desculpa, presidente de bairros. Então, ele faz esse link aos vereadores. Olha, entendeu? Que legal. Exatamente. Então, quer dizer, todas as informações, o que o nosso bairro precisa? Precisa de uma academia ao ar livre, precisa de uma praça, precisa de uma revitalização na pista de caminhar. Então, nós temos, no Mato Grosso do Sul, os presidentes de bairros. Então, isso é muito legal, porque o que aí a gente pode fazer? Os meninos podem ajudar o presidente de bairro, né? Assim, ó, aqui, ó, no entorno da nossa escola, a gente gostaria de ver isso, isso e isso. E, às vezes, gente, indo até mais além, tem uma outra pessoa com a mão levantada e eu não consigo ver quem é. Às vezes, a gente podendo até ir mais além, que é olhar mesmo nos desejos que não são materiais, né? Então, às vezes, assim, as pessoas querem ter coletivos, né? Assim, eu quero criar um coletivo de voz feminista, um coletivo LGBTQ+, um coletivo quilombola, um coletivo indígena, para a gente discutir, né? Então, acho que isso vai possibilitar uma ampliação de olhar e um olhar, que eu diria assim, qualificado. Quem é que está com a mão levantada, meninas? Nara, amor. Pode falar, Nara. É uma consideração que eu acho importante, que é assim, né? Os dados, né, eles estão disponíveis por diversas fontes e os meninos, eles têm acesso a isso tudo. Eu acho que o que você está trazendo é muito bacana no sentido de que eles, além de observar esse entorno, essa dimensão toda de dados, é a questão de ver o que é relevante e o que não é relevante, né? Que essa é a grande dificuldade, porque eles até chegam com todos esses dados, mas há uma seleção assim muito egoísta ainda, muito pequena, né? E que pode se ampliar se a gente levar isso de uma forma mais organizada, metodológica, como a proposição aí que eu estou vendo, né? Então, esse entrecruzamento de informações, a forma como lidar com essas várias conexões de dados, né? Com a ajuda do professor, a mentoria e tudo mais, eu acho que eles podem realmente chegar a, vamos dizer assim, a ter um uso mais crítico e mais modificador da realidade. Eu acho que, assim, muito bacana. Estou gostando demais aí. Prof, é isso mesmo, a gente inclusive colocou, né, a gente fez um gancho, né, a gente vai estar construindo nos próximo semestre, provavelmente, uma eletiva só sobre a questão de fake news, mas a gente incluiu nessa questão de dados, então até uma brincadeira interessante, porque a gente vai lançar, né, para eles 2 notícias, uma verdadeira e uma falsa,
só que você olha para elas e você diz que ambas são verdadeiras, né? Então, para mostrar para eles que, às vezes, né, a gente acaba passando para frente uma notícia e ela é falsa, né? Então, que a gente cheque aquilo que a gente levantou ali, né, a orelhinha, assim, ai, peraí, eu acho que isso aqui não sei se parece muito verdade, aquelas coisas assim, ai, muito bom para ser verdade, tem muito assim, a Nestlé vai dar chocolate para sua vida inteira, coloque seus dados aqui, né, assim, a gente tentar despertar o senso crítico, que uma empresa que pensa no capital não vai distribuir uma coisa para a vida inteira. Então, a gente começa a trazer dados para eles, que eles começam a ficar antenados. Então, a gente tem ali uma discussão sobre fake news também, né, para empoderar. Eu acho que a palavra é empoderar essa meninada. Aí, gente, tem aqui, eu vou pedir para as meninas colocarem também, a gente criou um grupo de WhatsApp, que é o Elementar Diretores MS, né? Então, assim, esse grupo vai ficar aberto para vocês tirarem dúvidas, né? A gente não manda corrente, a gente manda bom dia a gente manda para todo mundo, tá? Mas, eu tenho dúvida, eu não sei se esse professor que eu queria indicar tem o perfil, né? Olha, então vai ser uma forma da gente se comunicar, né? Tá trazendo informações, olha, eu queria na minha escola que pôr 2 professores, porque eu acho que eles vão trabalhar junto. Então, é um espaço em que a gente pode estar aí discutindo e a gente também vai passar algumas informações. O link de inscrição vai ser enviado por esse e-mail também, né? A Lu vai enviar também pelos canais oficiais, mas esse fica uma forma mais fácil de falar com a gente. Então, tem aí o QR Code, as meninas colocaram aí também no chat. Né? A gente já passou bastante da nossa hora aqui, mas a gente abre aí 3 minutinhos para, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, tiver alguma coisa no chat, Lu. A Nara está perguntando quantos professores vão ser por escola? Então, Nara, num primeiro momento, a gente tinha colocado um professor por escola, mas eu acho que assim, cada caso é um caso, né? Então, é possível ter 2? É possível ter 2, né? Porque às vezes você tem um que está de manhã e o outro que está à tarde, né? Então, é possível sim. Então, vai da realidade de cada escola. Aí a gente pode ir discutindo junto com a Lu também, né? Nós temos hoje 80 escolas, né, Lu? Que foram convidadas, é isso? Ou me equivoco? Exato. São 80, nós temos 100 vagas, então nós temos 20 vagas aí, se vier um professor de cada escola, então tem escola que vai ter a possibilidade de ter 2, sem nenhum problema aí de, olha, porque eu tenho um de manhã e um à tarde, eu tenho 2 professores que querem trabalhar junto um projeto, aí a gente vai estudando essa realidade, né? Agora eu tenho assim, tenho muitas escolas, muitos professores, a gente estuda aumentar esse número de vagas também, né? Aí a gente faz uma conversa com a Mari aqui na telefônica, né? De repente aumentar esse número aí também de vagas se a gente passar das 100, tá? A gente tem 30, vai ter 20 dias de inscrição e a gente vai posicionando vocês, olha, ainda tem vaga, acabou a vaga, tem alguém ainda que não se inscreveu? Aí a gente vai posicionando aí durante o processo. E até interessante, né, Mônica, 2 professores de uma escola, porque um vai auxiliando o outro, né? Eles vão trabalhando juntos, vão caminhando juntos. Gente, eu gosto muito de 2 professores, sabe? Eu acho que andorinha sozinha não faz verão. Porque às vezes o fulano fica assim com a dúvida, ele entendeu tudo, tá, mas ele fica inseguro, porque às vezes, por exemplo, eu ficaria inseguro. A minha formação, né, é na área de letras, eu sou professora de letras também, né, e sou pedagoga. Então, toda vez que me fala em matemática, me dá um arrepio, né? Então, eu falo em dados, eu falo assim, ai, Jesus, será que eu dou conta disso? Né? Então, são duas. Aqui a gente não tem nada, assim, que eu vou dizer para vocês, que precise de um conhecimento profundo de matemática. Mas, se de repente eu tiver apoio ali do professor, na hora que eu chegar na construção de um gráfico, que eu vou ter que estudar para fazer isso, ele vai nadar de braçada. Então, vale a pena ter 2 professores. Eu curto muito essa ideia, né, de pares, até porque, às vezes, o professor tem aulas diferentes, ainda mais se os pares forem
ao professor da eletiva com o professor da matemática. A gente ganha mais tempo para discutir o assunto. Porque, de repente, o professor lá da matemática, quando ele está falando lá de gráfico, de análise estatística, tal, ele pode usar o que a gente está fazendo no observatório, né? Então, isso acaba trazendo mais realidade para os meninos. Porque eu tive uma vez um professor de matemática que dizia o seguinte, sabe por que as pessoas não gostam de matemática? Porque ela não é palpável. Se a gente transformar a matemática em algo palpável, então ele fazia, gente, experimentos. Assim, ele ensinou a gente a fazer trigonometria desenhando na rua, né? Mostrando a trigonometria na rua, que era mais fácil você atravessar na diagonal. Aquilo marcou a gente, porque aí você fala assim, nossa, tem sentido, né? Porque senão eu preciso da matemática para fazer conta naquilo que eu vou comprar, no que eu vou vender, e essa coisa mais complexa que eu não materializo, né? Muitas vezes fala assim, eu detesto matemática. Não é bem isso, é porque a gente não viu a usabilidade dela. E no ciência de dados, ela é muito útil, ela está por trás de tudo isso, né? Então, de repente, eu junto o professor de matemática com o professor de língua portuguesa, com o professor da eletiva, e aí a gente faz uma verdadeira festa. Gente, então, encerrando aqui, né, eu vou tirar aqui a apresentação. Depois a gente vai mandar essa apresentação para vocês, tá? Aí a gente vai disponibilizar lá no grupo, porque às vezes o professor quer dar o diretor quer dar uma olhada, ou às vezes quem está aí é o coordenador pedagógico, quer mostrar para a direção, né? Então, a partir depois da apresentação da tarde, a gente vai corrigir ali que passou 2 errinhos no PowerPoint. A professora aqui já pegou rápido ali o errinho, né? E aí a gente manda para vocês à tarde esse material, né? E o link está aí. Então, eu queria agradecer. E lembrando, né, Mônica, que à tarde nós teremos essa mesma formação para aqueles que não puderam participar agora de manhã. Comuniquem a escola, o colega da escola vizinha, o coordenador, o diretor que não pôde estar presente, que às 15 horas nós teremos novamente essa formação com essas informações. Eu quero assistir de novo, eu quero participar novamente, eu fiquei com dúvida. Sejam bem-vindos, tá? E qualquer dúvida, 3318-2323, estou à disposição. Não esqueçam, a Luana está disponibilizando aí, pessoal, no chat, a lista de presença, tá? Preencham, por favor, no Google Forms, a lista de presença, ok? E isso, Luana, obrigada. Torna a falar para vocês, o que eu não souber, vou procurar, vou saber, vou me inteirar, e aí eu estou à disposição de vocês, tá bom? Não saiam sem preencher essa lista de presença, e estão convidados novamente às 15 horas para esse nosso encontro, essa nossa conversa. Gente, muito obrigada, gratidão a vocês, né, por dispensar esse tempo aí. E entrem lá no grupo de WhatsApp, qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, se eu não entendi, eu queria saber mais, o meu professor aqui na minha escola, o professor que queria ir é da 8ª série, do 8º ano, né, do 9º, é possível, a gente pode estar conversando para amanhã com os técnicos, será encaminhado, CI? Lu, é para você essa. Você está sem áudio. Depois eu te chamo, Luana, tá? Eu vou solicitar, sim. Pode deixar. Tá, gente? Então, acho que estamos aí à disposição, né? E aguardamos aí que vocês chamem os inimigos, os amigos, os primos, os vizinhos para a reunião da tarde. Vai ser legal. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Gratidão, um bom trabalho para vocês. Até a próxima. Tchau, obrigada. Foi ótimo.